Combatendo o medo com a fé. Neemias 6.9. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Luz. Hoje, vamos aprender como transformar o medo em estratégia e fé, olhando para a jornada de um homem que decidiu reconstruir o que estava em ruínas, mesmo sob pesadas ameaças. Neemias. Antes de começarmos, eu quero te fazer algumas perguntas. Você já sentiu medo de continuar? Medo de recomeçar? Medo de enfrentar pessoas que tentam desanimar você? Será que existem muros caídos dentro da sua vida hoje? Muros da fé, da família, da esperança, dos sonhos. Muitas vezes o medo tenta nos convencer de que é melhor desistir. Mas Deus não nos chamou para viver paralisados. Ele nos chamou para reconstruir. Se essa mensagem falar ao seu coração, já deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva aqui no canal Palavra de Luz para continuarmos espalhando esperança através da Palavra de Deus. Agora, permita que essa mensagem entre no seu coração. A história começa com um relatório devastador. Jerusalém estava destruída. Os muros estavam derrubados, as portas queimadas pelo fogo. O povo vivia em vergonha, medo e humilhação. E foi nesse cenário de destruição que Deus levantou um homem chamado Neemias. Neemias não era guerreiro, não era rei, não tinha um exército poderoso, mas ele tinha algo que mudou toda a história. Ele tinha coragem para obedecer ao chamado de Deus. Quando Neemias ouviu sobre a situação de Jerusalém, seu coração se quebrou. A Bíblia diz que ele chorou, jejuou e orou diante do Senhor. Porque toda grande reconstrução começa primeiro no coração. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você hoje. Talvez exista uma área da sua vida que parece destruída. Talvez o medo tenha tomado conta da sua mente. Talvez você tenha perdido forças depois de tantas lutas. Mas Deus ainda levanta pessoas para reconstruir muros caídos. Neemias decidiu agir. Ele saiu da zona de conforto. Foi até Jerusalém. Olhou os muros destruídos durante a noite. E depois declarou ao povo: levantemo-nos e edifiquemos. Que palavra poderosa! Neemias não ignorou a destruição. Ele não fingiu que estava tudo bem. Mas também não aceitou permanecer daquele jeito. E aqui existe uma grande lição. O medo tenta nos fazer aceitar uma vida destruída. Mas a fé nos faz ver os problemas e buscar a solução. Levantar para reconstruir. Quando Neemias recebeu a autorização para reconstruir a cidade, o medo não demorou a aparecer. E ele veio com nomes: Sambalate, Tobia e Gesem. Eles não usaram apenas espadas no início. Eles usaram o escárnio e a intimidação. O que fazem estes fracos judeus? Reconstruirão, em um dia, edificando eles. Se uma raposa subir, derrubará o seu muro de pedra. Neemias 4:2-3. Eles zombavam do povo, criticavam a obra, tentavam espalhar medo. O objetivo deles não era apenas impedir a construção, era destruir a coragem do povo. Porque o medo é uma das armas mais usadas pelo inimigo. O medo paralisa sonhos, o medo destrói projetos, o medo rouba a fé. Quantas pessoas hoje vivem presas porque acreditaram na voz do medo? Você não consegue. Vai dar errado. Você não é capaz. Nada vai mudar. Neemias nos revela uma lição extraordinária. Diante das críticas, ele não perdeu tempo em discussões. Ele se voltou para Deus em oração. Antes de enfrentar o medo na terra, buscou a paz no céu. Enquanto os inimigos ameaçavam, Neemias se fortalecia em oração. Enquanto zombavam, ele permanecia firme na missão. E enquanto tentavam parar a obra, Neemias continuava construindo, tijolo por tijolo, guiado pela fé. E agora eu te pergunto: como você tem reagido às críticas na sua vida? Neemias nos mostra um caminho diferente. Ele não gastou tempo discutindo com os críticos, mas se voltou para Deus em oração. Antes de enfrentar o medo na terra, buscou a paz no céu. Que esse exemplo nos inspire. Diante das críticas que recebemos, não precisamos parar ou desistir. Sigamos o exemplo de Neemias, orando, confiando e continuando a construir aquilo que Deus nos chamou para realizar. Em determinado momento, as ameaças se tornaram ainda mais intensas. Os inimigos não apenas planejavam ataques,
mas até levantaram falsos profetas para tentar enganar Neemias. Chegaram a ameaçá-lo de morte, tentando fazê-lo desistir da obra. O povo, já cansado e pressionado, começava a se sentir enfraquecido. E então Neemias tomou uma atitude impressionante. Ele não se deixou dominar pelo medo, nem se rendeu às ameaças de morte que vinham até mesmo de falsos profetas. A cada nova intimidação de seus inimigos, Neemias se voltava a Deus em oração. Mas sua fé não era apenas palavras. Como atitude prática, colocou guardas na construção dia e noite e armou seus companheiros. Assim, cada trabalhador também era um soldado, e cada soldado também era um trabalhador. O povo se uniu, protegendo a obra e avançando sem parar. E, contra todas as expectativas, em apenas 52 dias os muros estavam de pé. Um testemunho vivo de coragem, fé e perseverança. E eu te pergunto, como você tem reagido aos ataques que sofre na sua vida? Você fica paralisado pelo medo ou procura Deus em oração e toma uma atitude, assim como fez Neemias? Ele não se deixou intimidar, buscou ao Senhor e agiu com coragem. Enquanto orava, também organizava o povo, colocava guardas e fortalecia seus companheiros. Neemias nos ensina que fé e ação caminham juntas. E talvez essa seja a palavra que você mais precisava ouvir hoje. Você tem olhado mais para o problema do que para Deus, mais para o medo do que para a promessa, mais para os inimigos do que para a presença do Senhor. Mas quando Deus está na frente da obra, nenhum muro permanece destruído para sempre. E sabe o mais impressionante? Mesmo enfrentando oposição, ameaças e medo, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Porque quando Deus fortalece alguém, o medo perde o poder. Mas Deus ainda é especialista em reconstruções. Ele reconstrói sonhos, reconstrói famílias, reconstrói a esperança, reconstrói vidas destruídas pelo medo. E hoje Ele quer fortalecer você. Não desista da reconstrução. Não abandone os muros. Não pare no meio do caminho. O medo pode até tentar entrar no seu coração, mas ele não pode ser maior do que a presença de Deus na sua vida. Não desça do muro. Não pare a obra por causa de ameaças que não podem te tocar se você estiver sob a proteção do Altíssimo. Se este vídeo trouxe uma luz para o seu dia, curta, inscreva-se aqui no Palavra de Luz e compartilhe com alguém que precisa de força para continuar construindo. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração. Até o próximo vídeo.